pessoal, eu sou a Fernanda e eu ajudo mães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança em seus filhos. Hoje eu vou abordar um tema que tem tirado o sono de muitos pais, que é a ansiedade infantil. Bom, eu vou começar explicando que a ansiedade é um sentimento normal. Todos nós em algum momento nos sentimos ansiosos e muito comum também, tanto na vida dos adultos como no das crianças. Porém, no entanto, quando essa ansiedade é muito forte e impede a criança de viver a sua vida normalmente ou de participar em diversas atividades, né, pode ser, né, então, uma situação mais séria. E aí a gente tem que acender aquela luzinha de alerta. E essa situação, ela precisa ser tratada, né, olhada, para permitir, né, um desenvolvimento mais completo e sadio dessa criança. É muito comum a criança apresentar sintomas de ansiedade quando, por exemplo, em situações, por exemplo, quando os pais se separam, quando mudam de casa, mudam de escola, ou quando alguém que é muito querido por eles morre, né? E diversas coisas assim que mudam a rotina deles, grandes mudanças, né, na vida cotidiana deles. E por isso, né, nessas situações mais marcantes, os pais devem ficar mais atentos ao comportamento da criança. Então, observando se ele está se adaptando à nova situação ou se está desenvolvendo alguns medos que são muito irracionais e muito excessivos, então aí precisa ficar mais atento, com mais cuidado, porque em alguns casos a criança pode apresentar então essa ansiedade excessiva, né? Que não possui uma origem identificada, né? E às vezes as suas preocupações não desaparecem e nem melhoram no longo do tempo, com o passar do tempo. Então, nessas situações, é indicado que a criança, então, procure um profissional especializado para que seja possível, então, pensar e desenvolver estratégias que possam ajudar essa criança a enfrentar os momentos, né, de ansiedade e de estresse. Agora eu vou citar os principais sintomas, né? Em crianças pequenas, as crianças pequenas geralmente têm maior dificuldade em expressar, né, verbalmente, principalmente, o que elas estão sentindo. Então, dessa forma, assim como elas não conseguem, elas podem não falar, né, que estão com ansiedade. Elas podem não dizer, estou me sentindo ansiosa, já que provavelmente, né, elas mesmas não devem nem saber o significado dessa palavra. Elas não entendem o que é estar ansiosa. Porém, gente, existem alguns sinaizinhos que elas dão que podem ajudar aos pais a identificar uma situação de ansiedade. Eu vou citar alguns deles. Por exemplo, quando a criança começa a ficar mais irritada e mais chorosa do que o habitual, né? Ou começa a ter mais dificuldade para pegar no sono, ou ainda, falando em sono, ainda começa a acordar muitas vezes, mais vezes que o normal durante a noite, ou retrocede em algum aspecto do desenvolvimento que ela já tinha avançado, como voltar a chupar dedo, fazer xixi nas calças, né? Qualquer retrocesso no desenvolvimento de habilidades que ela já havia adquirido, apresentar pesadelos frequentes, né? Então, esses são alguns sinais, né? Já as crianças maiores, né, elas podem conseguir expressar verbalmente o que elas estão sentindo, né? Claro que muitas vezes esses sentimentos não são entendidos, né? Como ansiedade. Então, ela não entende que ela está com ansiedade. E a criança acaba, né, expressando falta de confiança e dificuldade para se concentrar, por exemplo, ou então fica tentando evitar algumas situações rotineiras, diárias, né? Como, por exemplo, ir brincar com os amigos ou querer ir para a escola. Quando estes sintomas, né,
são passageiros, são coisas que ligeiras, assim, que normalmente não existe motivo maior de preocupação. Né? Ela está tentando usar recursos para lidar, né? E representa uma situação de ansiedade passageira. No entanto, gente, se demorarem um tempo maior, né, que aquilo não passa, se mantém, os pais, né, ou os cuidadores, quem fica com essa criança, deve ficar atento, né, e tentar ajudar essa criança a ultrapassar esse período e essa fase de dificuldade. Caso não consiga, é importante procurar um profissional. Tá? As causas de ansiedade infantil, né? Então, os episódios de ansiedade infantil não possuem uma causa específica, né? No entanto, alguns fatores podem sim contribuir, né, para que a probabilidade da criança apresentar, por exemplo, aumenta a probabilidade da criança apresentar períodos de ansiedade excessiva. São, né, alguns deles, né, antecedentes familiares de ansiedades, então famílias que já apresentam pessoas, né, ansiosas, a timidez, né, ter vivenciado alguma situação, algum evento que foi muito estressante para essa criança, né, como eu disse anteriormente, a perda de alguém querido, né, ou ainda pode acontecer algumas alterações, em alguns casos, de neurotransmissores cerebrais. Né? Meninas geralmente são mais ansiosas que os meninos, né? E além de tudo isso, né, gente, além de viver em um ambiente familiar estressante, em que a criança repete ações de vez em quando, isso a gente tem que ficar atento, né? Porque a gente fala que a criança está ansiosa, mas ela vive numa casa, né, que reforça o seu comportamento de situações de ansiedade, porque a casa é habitada por pessoas ansiosas, né? Então, esse ambiente também é algo que contribui. E aí vocês vão me perguntar, tá, Fernanda, como eu faço para ajudar a criança a controlar a ansiedade? Como eu sempre digo nos meus vídeos, não existe uma receita pronta, mas existem coisas que facilitam esse processo. Quando a criança entra numa crise de ansiedade crônica, por exemplo, né, os pais ou os cuidadores e familiares são muito importantes para tentar quebrar esse ciclo e restaurar o bem-estar dessa criança. Né? Porém, né, essa tarefa pode ser bem complicada e mesmo os pais mais afetivos, mais dedicados, né, mais bem intencionados, podem acabar sim cometendo alguns erros que, ao invés de ajudar, agravam o problema. Então, gente, o ideal é que sempre que se identifica uma possível situação de ansiedade que seja maior do que o normal ou que se mantenha por um longo período, é importante a consulta de um psicólogo, né, para fazer uma avaliação correta, para poder trabalhar essa criança, para poder dar algumas orientações adaptadas a cada caso, né? Porque, como eu disse anteriormente, cada criança é única e cada caso é um caso, não existe receita de bolo. Ainda assim, algumas dicas, né, podem ajudar a controlar, né, um pouquinho a ansiedade. Então, são algumas coisas que dá para auxiliar nesse momento, né, nesse período de ansiedade. Vou dar algumas dicas para vocês, então. Por exemplo, evitem, né, ficar negando o medo da criança, né? Não tente evitar os medos da criança, né? As crianças que estão sentindo ansiedade normalmente apresentam alguns medos, como sair na rua, ir na escola, ou coisas muito básicas, né? Coisas que eram muito fáceis para ela antes, como conversar com outras crianças, por exemplo. Né? Nessas situações, o que se deve fazer não é tentar poupar a criança e afastar de todas essas situações, né? Ela deve, então, vocês devem auxiliar elas a ultrapassarem esse medo, mas não forçar ela, né? Pode-se pensar junto com ela algumas estratégias que podem auxiliar ela a vencer esse medo. Além disso, né, gente, quando a gente fica fazendo essa evitação de determinada situação, a criança irá entender, por exemplo, que tem razões para realmente querer evitar aquela situação, já que, né, os pais, né, também estão evitando.
né? Aquela coisa, tem que dormir na tua cama, mãe. Né? E se você fica deixando, parece que dormir sozinha tem algum perigo, né? Então tem algum problema. No entanto, né, gente, também não se deve, né, aquilo que eu falei antes, não se deve obrigar a criança a enfrentar os medos de uma forma, né, impositiva, né, porque uma pressão excessiva pode piorar aí a situação. O que se deve fazer é levar as situações de medo com naturalidade e sempre que possível mostrar para a criança que sim, que a gente pode, que a gente reconhece o medo, que a gente aceita esse medo, mas que é possível ultrapassar esse medo. Então, outra coisa que a gente precisa fazer é dar valor para o que a criança está sentindo. Né? Às vezes, na tentativa de minimizar o problema, de minimizar o medo da criança, né, alguns pais, né, tendem a falar que não é para a criança se preocupar, que ela não deve, que ela não precisa ter medo, que o medo dela é infundado, né? Só que esse tipo de afirmação, esse tipo de frase, né, embora, né, a gente fale de uma forma com um propósito, com um objetivo positivo, né, pode ser sentido pela criança como uma postura de julgamento, né? Já que podem pensar, podem achar que o que estão sentindo não é certo ou não faz sentido, por exemplo. Então, dessa forma, pessoal, o ideal é que se converse com a criança sobre os medos, deixem ela falar, né? Deixem ela contar por que ela tem medo, o que ela tem medo que aconteça, escutar o que ela está sentindo, né? Assegurar que que você está ali do lado dela, que você está ali para ajudar ela a vencer essa situação, né? E que tudo bem sentir medo nesse momento, que juntos vocês vão procurar enfrentar isso. Então, esse tipo de atitude geralmente tem um impacto mais positivo, né? Se vocês tiverem a ajuda de um psicólogo trabalhando com a criança. Né? Então, tente diminuir o período de ansiedade. Né? O que isso quer dizer? Outra forma, então, de ajudar a criança a lidar com a ansiedade, quando eu digo diminuir, né, o período de ansiedade, é mostrar que a ansiedade é um sentimento temporário, que como todos os outros, ele vai e volta. Então, se agora, nesse momento, eu estou com medo, ele não vai permanecer para sempre, né? Ele vai ir e pode sim voltar, mas que ele não vai durar para sempre. Mesmo quando parece que não tem jeito de melhorar. Tá? Por isso é sempre que possível, né, os pais devem tentar diminuir o tempo de ansiedade, né? Que normalmente é maior antes de se fazer alguma atividade. Então, é importante que os pais fiquem atentos ao que desperta ansiedade nessa criança. Né? E o que eu estou querendo dizer? Vamos assim, imaginando que a criança tem medo de ir ao dentista. Os pais podem falar, né, que ela precisa ir ao dentista um tempo antes, né, para evitar que a criança fique com muito pensamento sobre esse tempo. Né? Então, não precisa falar 5 dias antes. Né? Pode falar, por exemplo, de manhã, se ela vai no dentista de tarde, hoje a gente tem um compromisso, hoje de tarde a gente vai no dentista e tal, tal. Tá? Então, é importante também explorar a situação que causa ansiedade. Porque o que acontece? Pode ser útil para as crianças tentar explorar o que ela está sentindo e expor a situação de uma forma mais objetiva, mais racional. Por exemplo, imaginando que a criança tenha medo de... vou usar o dentista de novo. Tem medo de ir ao dentista, né? Então, pode-se tentar falar com a criança sobre o que ela acha que o dentista faz e qual é a importância desse profissional na vida dela. Além disso, caso a criança esteja confortável conversando, também se pode pensar o que ela acha que pode acontecer de ruim nessa situação, né? E se acontecer, que plano que vocês podem criar, né? Se caso esse medo acontecer na hora, se ele surgir na hora, o que essa criança pode fazer, né? Na maioria das vezes, o nível de ansiedade consegue diminuir quando a criança sente que tem um plano, né, para o que ela tem tanto medo, né,
o cenário que ela tem medo, né? Então, isso dá mais confiança para ultrapassar os seus medos, porque, se eu tenho medo de determinada coisa, e se isso acontece, que estratégias eu posso usar para enfrentar esse medo? Uma coisa importante que às vezes a gente esquece é praticar atividades relaxantes com as crianças, porque às vezes o nosso dia a dia é tão corrido que a gente não tem tempo, nem a gente, de ter um momento, né, para relaxar. Então, tem várias técnicas, né, que podem ajudar a criança a controlar os seus níveis de ansiedade, mesmo quando ela está sozinha, né? Mas alguém precisa ensinar a criança, né, essas atividades relaxantes que podem auxiliar a criança a desviar esses pensamentos. Então, gente, hoje era esse assunto que eu queria falar com essas crianças. Nesse tempo de pandemia, então, as crianças ficaram muito ansiosas, como os adultos também. Então, é importante a gente estar olhando, a gente estar atento para essas mudanças de comportamento e quando essa ansiedade está muito exacerbada. Certo, gente? Até o nosso próximo encontro e um beijo em cada um de vocês.